Nos últimos dias, a comunidade de Jujutsu Kaisen entrou em alvoroço por causa de um suposto foreshadow sobre a volta de Satoru Gojo. E isso é por conta de uma capa na Shonen Jump do capítulo 227, e isso indica uma suposta ressurreição de Satoru Gojo e o despertar de sua nova técnica absurda, o poder que poderia rivalizar e até mesmo superar Sukuna em sua forma original. Quer saber que história é essa? Vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Mas antes, você tem que deixar o seu likezão, e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente. É sério galera, deixa o like, porque o YouTube está limitando muita gente, e se possível, já deixa aí também aquele comentário de apoio. Então, sem mais enrolação, vamos ver que história é essa de vazio branco e ressurreição de Satoru Gojo. Fala aí, há quanto tempo? Reversão de feitiço. Certa resposta! Esse moleque Pesadeira tá da delirando. morte. Eu entendi a essência da energia amaldiçoada. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance. A nossa luta só começou. Ah, é verdade. Falha minha! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A página que tem viralizado sobre a suposta ressurreição de Satoru Gojo é uma página cuja publicação original foi feita na revista Shonen Jump semanal número 31, no capítulo 227 de Jujutsu Kaisen. Na edição da revista, temos Gojo na capa com uma luz branca e também junto com ela vem uma cartela de adesivo. Do adesivo, do lado principal, com a ilustração da capa, há a frase Jujutsu Kaisen, renascimento ou ressurreição, e em seguida de Satoru Gojo. Essa frase da ressurreição está escrita justamente em branco, que é a cor da bolinha nas mãos dele. Ao contrário do resto que está colorido, e indo um pouco mais longe, o recorte dessa arte está na mesma altura em que o Gojo foi cortado. Então nós temos uma imagem do Gojo tranquilo, com a cicatriz do lado da boca marcada, usando um poder novo e escrito ressurreição do lado dele. O termo Fukatsu é principalmente usado com o significado de ressurreição e renascimento, mas também pode ser usado para volta, retorno, o famoso comeback. Vocês podem pensar, ah, então a frase estava falando sobre o retorno de Gojo do selo. Na verdade não, essa frase provavelmente foi escrita pelo editor do GG e certamente foi revisada por ele ou pelo editor. No capítulo do retorno de Satoru Gojo, a nota do editor diz o seguinte: uma declaração de vitória de Gojo logo após o seu retorno. Agora vocês podem pensar, ele usou o mesmo termo retorno para falar da saída de Gojo do selo, então a leitura de Fukatsu na cartela de adesivo também deve ser um retorno, e eles estavam falando da saída de Gojo do selo e não de uma ressurreição. Na verdade também não, o editor usou outra palavra para se referir ao retorno de Gojo do selo quando isso aconteceu. Ele usou o termo Mesame, que significa principalmente despertar. A tradução da Shishizo, que é provavelmente a melhor tradução de Jujutsu Kaisen, inclusive manteve o termo despertar ou despertou, acordou do selo, para manter esse significado. Ou seja, no retorno de Gojo do selo, a palavra usada foi Mesame, que significa despertar, e não Fukatsu, que significa renascimento. Mesmo que as duas palavras possam ser traduzidas literalmente como retorno ou volta, no entanto, quem escreveu quis usar duas palavras diferentes, logo são significados e momentos diferentes. Portanto, a palavra que está na cartela de adesivos deve usar o significado principal dela, que é renascimento e não retorno. Até porque essa revista é de quase 3 meses após o retorno de Gojo, e não faz sentido falar isso assim. E sim, os japoneses prestam atenção em cada significado de kanji para usar os mais adequados e também passar os significados implícitos. E nisso, o usuário com Volta Jogo no Twitter continua. Outra coisa interessante é que no capítulo anterior, a volta de Gojo, a Maki também usou o termo Fukatsu, mas na tradução virou retorno. Porém, vejam em que conversa interessante ela falou isso. Maki diz: para vencermos, só precisamos ganhar do Sukuna e do Kenjaku. Ui replica: você fala como se fosse fácil.
Isso é praticamente dizer que temos que matar Satoru Gojo. E Maki continua: no entanto, esse Satoru Gojo de quem você está falando vai voltar. E assim ficou a tradução: o Gojo vai voltar. Porém, se você usar o significado principal do termo e considerando que eles haviam falado anteriormente que aquilo seria como matar Gojo, a conversa ficaria: você fala como se fosse fácil. Isso é praticamente dizer que temos que matar Satoru Gojo. E a Maki diz: no entanto, esse Satoru Gojo de quem você está falando vai ressuscitar. Ele fala sobre matar o Gojo e ela responde que ele vai ressuscitar. Seria um foreshadow incrível. Bom, era isso. Apenas aguardem a volta dele no capítulo 243. Galera, esse texto que eu li para vocês, eu vi no Twitter do Kon Volta Gojo, cujo arroba é Yamato Haoshuku. E isso, é claro, são ótimas notícias para aqueles que são fãs de Satoru Gojo. Contudo, o pessoal da Kaizen Backup falou um pouco sobre isso. Essa é a galera que faz a primeira tradução oficial e eles são bem cautelosos na hora de escolher os termos e palavras. Os caras realmente entendem e é por isso que é necessário também jogar esse balde de água fria em vocês. Vamos agora ver o que o pessoal da Kaizen Backup disse sobre isso. Fãs do Satoru, tenho uma notícia bem chata para vocês. A página que tem viralizado sobre a suposta ressurreição do Satoru, na verdade, não é nova e muito menos representa o contexto de retorno dele. A sua publicação original foi na revista Shonen Jump semanal de número 31, no capítulo 227. Na página promocional temos a frase: figurinhas do retorno do Gojo, o moleque rebelde mais forte. Isso porque Fukatsu não é usado apenas em ressurreição, e sim em retorno de algo ou alguém depois de muito tempo. Foram 3 anos sem ele. Tanto é que a figurinha já dando um contexto sobre o que é esse retorno. Se retorno não os convence, saibam que é muito mais utilizado como ressurgimento, geralmente como o verbo suru, para significar uma volta. Japonês é contexto, e esse não foi o contexto. Lembrando novamente, isso é de 3 meses atrás, não é novo, e o contexto sobre esse retorno já havia sido muito bem estabelecido. A linguagem japonesa é diversificada e depende de um contexto e de inúmeras partículas, sentenças, e ainda assim não é tão simples. Além disso, um ponto interessante que ele traz é o seguinte: se querem um spoiler bem real, uma premonição muito útil e inclusive já concretizada, salvo engano, o Satoru está cortado da cintura para baixo, do jeitinho que o Sukuna passou a trena nele. Um usuário ele questiona, dizendo que o Kon explica bonitinho do porquê isso seria ressurreição e não retorno, e inclusive ele usa um diálogo da Maki com Ui Ui. Porém, o pessoal da Kaizen Backup não perde tempo e mais uma vez traz o contexto em japonês e ele explica o seguinte: exato, porém está errado o contexto. No original, a Maki ainda usa a sentença Fukatsu Suru, afirmando que aquele Satoru Gojo irá retornar. E aconteceu, de fato, Satoru Gojo retornou no capítulo 221. Novamente, se trata de contexto e nesse caso foi entregue. E é isso aí, pessoal. Agora vocês têm que escolher qual será o lado de vocês. O lado da esperança de que o Kon esteja correto e Satoru Gojo irá retornar despertando um novo poder, ou o lado da pessoal da Kaizen Backup que faz uma excelente tradução e traz todo o contexto para nós. Eu devo admitir a vocês que o meu coração está inclinado a concordar com o Kon, porém o meu cérebro está inclinado a concordar com o pessoal da Kaizen Backup. De acordo com as informações que temos até agora, Satoru Gojo encontra-se nesse momento fazendo parte do ataque do Vasco e fazendo o possível para livrá-lo da luta contra o rebaixamento. E pessoal, se você curtiu esse vídeo, na humildade, deixa aí esse likezão porque ajuda muito a gente. Deixa aí aquele comentário de apoio expressando a sua opinião. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.